Oi, gente, bem-vindos ao Brasascast. Eu sou a Candy e hoje eu tô aqui com a Bia. Oi, gente. A Bia, ela faz parte do time de marketing do Brasas e ela tá aqui para me ajudar nesse bate-papo de hoje. Bom, nesse episódio a gente vai receber o Igor Monteiro, que além de ex-aluno do Brasas, ele é fundador da Expresso Duplo Club, que é uma empresa especializada em comunicação e desenvolvimento pessoal, e também do podcast Não Linear, que fala sobre carreiras não tradicionais. Então, assim, gente, o convidado de hoje, ele é completamente familiarizado com esse ambiente aqui, com as câmeras, com o microfone, porque ele também tem um podcast. É muito bom receber você aqui, Igor. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bom, de certa forma, eu não estou tão familiarizado porque é a segunda vez que eu estou do outro lado. Tá sempre do lado de cá. Eu estou sempre do lado de vocês, do lado do host, e eu considero que esse lado eu me sinto mais familiarizado, mais à vontade de fazer as perguntas, mas a gente está aqui para aprender também. Prazer estar aqui. De volta ao Brasas, tem 10 anos mais ou menos que eu me formei em 2012, inclusive encontrei uma das minhas ex-professoras aqui, a Summer, estava aqui por aqui nos corredores aqui do Brasas. Sou, como vocês falaram, fundador do Expresso Duplo Club, que é uma iniciativa que eu vou falar um pouco mais, que nasceu agora em março de 2023, e do podcast Não Linear, que nasceu no final ali de 2021. Incrível. Bom, a gente quer começar sabendo da sua história. Quem é o Igor? Qual é a sua história? Como começa tudo isso? Chega até a história do Igor. Como começa a sua história? Olha, vamos lá, vocês estão com tempo? Todo o tempo que você quiser. Não, vou começar pela parte pessoal. Eu sou noivo da Vanessa, que é uma especialista em harmonização facial e maior das minhas incentivadoras de tudo. E também tem uma carreira não linear. Começou como dentista, agora está indo para outra área. Filho do Ângelo da Rosa, tenho 2 irmãos, o Rafael e o Gabriel, que são 2 caras fantásticos. E assim, vou começar, acho que em termos da minha formação. A gente naturalmente acaba olhando para esse lugar, mas a minha formação, por incrível que pareça, ela fala muito sobre mim. Uhum. Eu me formei no Colégio Santo Agostinho, aqui na Barra. Então foi o colégio da onde eu ainda guardo os meus melhores amigos de infância. Até hoje a gente se encontra, a gente troca muita ideia. Depois, como todo aluno de colégio tradicional do Rio, eu fui fazer engenharia, direito ou medicina, no meu caso foi engenharia. Fiz engenharia química e hoje eu entendo que eu fiz engenharia química. Muito primeiro, porque como a gente falou aqui no aquecimento para esse podcast, era um bom momento da engenharia no país. E segundo, porque eu tive professores de química que como pessoas me marcaram muito. Sim. Então eu fui muito pelo elo pessoal com essas... Pela admiração, né, por essas pessoas. Totalmente. Legal. Então, meu coração no fundo ele já era de pessoas, apesar de eu ter uma parte ali matemática que funcionava bem. E aí eu me graduei na UFRJ, mas eu nunca trabalhei com isso, com engenharia química diretamente. No meu primeiro estágio, que foi numa startup de meios de pagamento, a Stone, eu já comecei a trabalhar com treinamento e desenvolvimento e me apaixonei pelaquilo, comecei a estudar de fato aquilo. Depois, no meu segundo estágio, que foi na reserva, comecei a trabalhar com cultura, com uma parte de treinamento e desenvolvimento também, comunicação interna e endomarketing. Mas para o final da minha passagem ali oficial na reserva, a partir de 2020, eu assumi a área de treinamento e desenvolvimento. Hoje eu estou como consultor na reserva e em algumas outras empresas, consultor principalmente de subsistemas de RH, com mais destaque para treinamento e desenvolvimento. Mais recentemente, como a gente trouxe, até por conta dessa minha carreira que mudou de lado. Sim. Já quando começou, eu brinco que eu não fiz nenhuma transição de carreira. Minha carreira é uma transição. Você não teve nenhum contato com a engenharia? Não, só na faculdade. Ela já foi uma carreira em transição, não tem uma transição de carreira. E eu considero que eu estou na terceira transição, porque eu fui na verdade, na segunda transição, porque eu fui da engenharia para o RH. Agora eu sinto, e aí declaro aqui para vocês que estou do RH para comunicação. Uhum. Mas ainda trabalho e gosto muito de treinamento e desenvolvimento e considero uma área que eu consigo trabalhar dentro da comunicação. Então, desde então trabalho com isso. Hoje sou consultor de treinamento e desenvolvimento em algumas empresas. Também pego uma parte de cultura organizacional e subsistemas de RH em geral. Estou também na reserva entre essas consultorias e alguns outros trabalhos. E os que eu mais dedico hoje tempo, de fato, são o podcast Não Linear, que vai voltar agora a gravação em maio, por onde eu recebo pessoas que também fizeram carreiras não tradicionais, e o Expresso Duplo Club, que é a minha plataforma de treinamento e desenvolvimento em comunicação, junto com o André, que é meu sócio nessa empreitada, nessa iniciativa. Apesar das transições, ainda está ali fazendo um pouco de tudo, né, na verdade. E eu acredito, assim,
Eu percebo que hoje, no Brasil, a gente está se acostumando com esse modelo, que é o modelo do multifunção. Eu não estou falando nem o multitarefa, mas o multifunção. O cara que trabalha numa empresa que ele gosta, mas que à noite ele empreende. A profissional que ela é advogada, mas no início da manhã ela é professora online. A gente está começando a se familiarizar com esse modelo de profissional multifunção. No passado, eu acredito que se a gente tivesse sentado agora falando sobre isso, causaria muito mais estranhamento. Com certeza. Mas é algo que a gente está conseguindo quebrar. E me sinto muito à vontade nesse lugar, porque quando eu estava lá na faculdade, quando eu entrei na graduação, meu sonho era fazer jornalismo, que você até falou. Sim, eu faço, sim. Que cursa, né? Meu sonho era fazer jornalismo. Minha primeira opção de faculdade era jornalismo. Mas por um contexto de momento, eu fui fazer engenharia. Só que eu cursei 6, 7 anos de faculdade que eu não estava nem um pouco à vontade com aquele lugar. Por outro lado, eu não queria, num dado momento, simplesmente trocar de curso. Sim. E aí eu falei, eu vou terminar isso. Mas Já tô aqui. É um pouco daquilo, já tô aqui, né? Vou até o final. E também não posso negar que a engenharia me deu muito conhecimento para a vida. Sim. Porque eu considero que eu era um cara muito mais sonhador e a engenharia me tornou alguém realizador. Olhar para aquela coisa e falar assim, quanto eu tenho de recurso, o que eu preciso, como é que eu administro meu tempo, como é que eu administro meu financeiro. Nada é perda de tempo, né? Nunca é. Nunca é. Impossível, assim. Se você se dedicar de verdade, você sempre vai levar alguma coisa das relações que você tem, dos cursos que você faz, das leituras, né? Sim, total. Realmente. E hoje você falou que está nessa transição para a comunicação. Você acha que teve algum momento ali na faculdade que despertou esse seu lado comunicador? Alguma experiência que você teve? Olha, eu considero que a comunicação foi a habilidade na minha vida que me destacou o tempo todo. Porque quando a gente estava na primeira conversa para esse podcast, eu tenho um marco muito interessante com relação à comunicação na minha trajetória, que é lá da escola ainda. Eu era muito bom aluno, muito CDF, a galera que estudou comigo vai lembrar disso. E eu tinha acabado de entrar no Santo Agostinho, eu entrei no Santo Agostinho na 4ª série. Esse trabalho, se eu não me engano, ele foi na 5ª série. E eu era aquele tipo de aluno, assim, eu não fiz prova final no Santo Agostinho. E eu era aquele tipo de aluno que eu não precisava, mas o professor falasse, olha, tem um trabalho que vai valer 2 pontos extras, eu fazia. E aí, numa dessas aulas, foi uma aula de biologia, inclusive do professor Reinaldo, que infelizmente nos deixou recentemente, mas é muito marcante para mim essa passagem e passa diretamente por ele. O Reinaldo ele passou um trabalho que, se eu não me engano, valia 2 ou 3 pontos extras na matéria dele. E era um trabalho que, como a gente estava ali na 5ª série, você podia escolher qualquer sistema do corpo humano para falar sobre. Sim. Na época, galera... Eu tô com 30 anos, né? Galera um pouco mais velha, galera um pouco mais nova também nem sabe o que é isso. A gente fazia uma cartolina com algumas imagens daquele sistema que você escolheu. O Google já tinha, tá? Então eu pesquisava no Google, imprimia, colava, explicava. No caso, eu escolhi sistema digestório. Não sei por quê, não lembro exatamente o motivo. Mas por que me marca muito essa experiência? Porque eu fiz a cartolina, deixei o trabalho pronto e parte dos pontos do trabalho vinham da sua apresentação. Entendi. E aí o professor começou a chamar, você podia fazer o trabalho individual ou em grupos de até 4 pessoas. Eu tinha feito individual. Eu tinha acabado de chegar no Santo Agostinho, eu ainda não tinha tanta interação com as pessoas dali. Sim. Só que eu tinha vários amigos que não estavam bem na disciplina. Tiveram que juntar. E aí eles olharam e falaram, olha, ele tá sozinho, o trabalho tá feito. Vou perguntar. E isso na véspera, assim, à noite. Igor, você não pode colocar a gente no seu grupo, a gente tá precisando de ponto. Numa boa, para mim, tudo certo. Só que eles não tinham nenhum domínio da matéria. E aí eu falei, turma, deixa comigo, vou apresentar. Quando eu fui lá pra frente apresentar, eu me senti super à vontade. Que legal. E eu não podia nem contar com os outros. Assim, apresenta um pouquinho, fala de seu... Ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai. Eles literalmente, a gente brinca que eles ficaram segurando a cartolina. E aí a gente apresentou esse trabalho. Ganhei os pontos, eles também ganharam os pontos. Mas o mais importante para mim daquele dia foi perceber que, além de disciplinado para estudar, um aluno aplicado, aquele lugar de comunicador, para mim, era muito gostoso. Era muito gostoso. Até o desconforto dele era agradável. E aquilo foi ficando na minha cabeça de tal modo que, por exemplo, na faculdade, como eu odiava muito do que eu estava estudando, quando a gente se dividia para fazer trabalho em grupo, eu levantava a mão e falava, eu apresento. E dentro dos cursos de exatas, isso é ótimo, porque tem pouca gente que se propõe a apresentar.
Geralmente, qual é o estigma que a gente tem da pessoa que fez um curso de exatas? É aquele cara super conectado com tecnologia, números, não tem tanta interação social. Depois eu fui entendendo na faculdade que não é bem assim. Mas, em termos de média, por exemplo, se eu for para um curso de jornalismo, eu tenho certeza que a maioria num curso de engenharia não vai se sentir confortável para apresentar. Então, eu já levantava a mão e falava, olha, deixa comigo que eu apresento. Sim. E para todo mundo isso era ótimo. Inclusive, no meu TCC, a gente não fez um trabalho tão bom, eu e o Rodrigo, que foi minha dupla, mas a nossa forma de apresentar, e ele também é muito habilidoso na hora de apresentar, foi um diferencial para a gente ser aprovado. Então, eu fui percebendo que a comunicação, ela me colocava como habilidade num lugar de destaque. E repare, nunca foi a comunicação, nasci com habilidade. Eu tinha mais predisposição, como a gente falou antes. Sim. Acho que eu sou filho de professores, então eu sempre os vi falando na frente. Falar para o público nunca foi algo que eles, de alguma forma, impediram. Pelo contrário, eles incentivavam. Então eu fui me propondo a isso desde muito novo. Legal. E uma vez nesse lugar desde muito novo, eu ficava mais confortável mais rápido. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou aqui nos bastidores de se expor, né? Você se expôs mais vezes e isso te trouxe, né, um certo conforto, mesmo que desconfortável ali em alguns momentos, de falar mesmo, de se comunicar. Totalmente. E eu abracei esse desconforto em vários momentos. Porque quando eu percebi que foi muito bom na aula de biologia na 5ª série, já na escola comecei a apresentar. Na faculdade continuei apresentando. Fiz teatro. Tenho um podcast. Então o tempo todo eu estava nesse lugar do comunicador. Conectado com isso, né? Que aí foi me deixando... Gosto. Sim. Mas assim, de verdade, tenho as ansiedades, as inseguranças de todo mundo que está do outro lado. Que é normal, com certeza que é normal. A diferença é só saber administrar essa ansiedade um pouco melhor. Com certeza. Com certeza. E você estava comentando aí agora sobre essa questão, né? Isso é uma coisa que a gente faz, de segregar, de estereotipar a área inteira. Não, quem é de exatas é só número, quem é de humanas é só palavras. A gente coloca cada em caixinhas, né? E você acabou de falar aí que você teve essa experiência de ver que não é assim. Não é assim. Né? Você teve um momento, né, de estar ali, veio participar. E aí eu queria saber de você, se você, por estar lá, por ter passado por essa experiência, se você consegue ver que se a comunicação e a área de exatas, elas se conectam de alguma forma, na sua opinião. Você acha que tem alguma conexão? Porque no seu caso, você comentou que você apresentava porque você se sentia confortável. Sim. Mas, no geral, você acha que tem alguma conexão? Totalmente. Porque o tempo todo a gente está em interação social com outras pessoas. Vou dar um exemplo muito clássico que acontece até dentro da engenharia, tá? Você está numa empresa de engenharia mais tradicional e você é um excelente profissional, está ali numa posição de analista. Vai chegar o momento que você vai começar a ter que apresentar relatórios, dados, levar conteúdo e apresentação para uma reunião com gerentes, diretores, coordenadores. Sim. Quem tiver melhor habilidade comunicativa vai se destacar nessa hora. Vai chegar um momento que as suas interações sociais dentro do ambiente de trabalho, numa empresa extremamente mais, vamos dizer assim, mais tradicional, ela vai ser decisiva na hora de tomada de decisão de uma promoção, na hora de tomada de decisão de entrada num novo projeto. Então, eu acredito que comunicação ela é importante para todo mundo. Inclusive, a gente tem uma discussão hoje em voga da questão do chat GPT, da inteligência artificial. Sim. A inteligência artificial, ela aprende com a gente. Sim. Só que também perpassa por nós, que estamos demandando da inteligência artificial, saber fazer as perguntas certas. Com certeza. Faz toda a diferença. Isso é comunicação, é verdade. Isso é comunicação. Então, talvez, e aí eu vou fazer a comparação natural com vocês, né? Você como professora, a Bia como futura jornalista, Sim. daqui a pouco. Talvez para vocês, comunicação seja indispensável, seja básico, seja fundamental. Que não seja da mesma forma tão básico quanto é, por exemplo, um engenheiro. Mas em alguns momentos de bifurcação, de crescimento... É determinante, né? O engenheiro ou a engenheira vão precisar. O André, que é meu sócio, ele tem um caso que é muito emblemático nesse ponto também, porque apesar de trabalharmos com comunicação, ele é engenheiro civil. E ele conta uma história que eu acho muito legal, eu vou trazer para cá, André, beijo também, mas essa história tem que trazer, não tem como. Ele, como engenheiro civil... Como é que ele se viu? Ficou estranho. Como é que ele se viu como comunicador? Ele, como engenheiro civil, ele precisou, num dado momento, da comunicação, porque galera que já trabalhou com obra, e quem já viu obra já deve ter visto que de manhã bem cedinho, acontece como se fosse uma reunião em que o engenheiro responsável ou o líder ali da obra, ele passa orientações de segurança, de follow-up de como está o projeto.
E nesse dia, o André era estagiário, nesse dia o chefe dele ligou para ele e falou assim, Dé, eu vou atrasar, você toca para minha reunião de início do dia? Eram 3 minutos para falar com a equipe de obra que estava num canteiro. Nossa. O André fala que foram os 3 minutos mais longos dele. E aí ele falou, preciso me desenvolver dentro da comunicação. Então, engenheiro civil, dentro de uma obra, ficou extremamente ansioso, suou frio, para levar um conteúdo, isso deve ter sido mais ou menos em 2013, 2014, se eu não me engano, para levar um conteúdo para a equipe dele. E aí caiu a ficha que ele pensou. Na época, a pretensão dele era de fato trabalhar com engenharia, eu tenho que me desenvolver como comunicador. Ele foi fazer cursos e hoje trabalha com isso. Então o ponto é, em algum momento, que talvez seja mais tarde um pouco do que para o engenheiro ou para o professor, do que para um jornalista ou para um professor, uma professora, em algum momento o engenheiro ou a engenheira vão precisar da comunicação para se destacar, para ter uma promoção, para ir adiante na carreira. Sim, e essa história do André que você falou, ele estava ali passando de um conteúdo que ele dominava, né? O problema não era o conteúdo. O problema era se comunicar. Lá na faculdade a gente brinca com um termo, a gente fala que tem que ter a gambiarra comunicativa, que é essa capacidade de desenrolar, falar sobre qualquer coisa e tal. E é o que a gente já conversou um pouco, né? A gente só consegue isso se expondo mesmo. Exatamente. Voltando um pouco ali na sua trajetória, você falou que nunca trabalhou com engenharia exatamente. Sua primeira experiência profissional, qual foi? Como é que foi isso? Como você chegou ali? Olha, vou voltar bem no tempo, assim, porque antes ainda do meu estágio, que foi o que eu trouxe para vocês, eu fiz um intercâmbio, foi em 2015, passei no programa Ciências Sem Fronteiras, que para quem não chegou a conhecer na época, foi um programa que inclusive o Brasil me ajudou muito, porque foi lá na Austrália, e era um sonho pessoal fazer um intercâmbio. Eu tive um grande amigo que tinha feito ali na Nova Zelândia, então isso quando eu estava ainda no ensino médio, eu fui alimentando esse desejo de ir para a Austrália, de fazer um intercâmbio lá. Passei em 2014 e fui em 2015. Então, lá na Austrália, qual era a proposta do programa Ciências Sem Fronteiras? Você, como aluno de uma faculdade credenciada aqui no Brasil, ao ser aprovado por uma faculdade que tinha na Europa, tinha nos Estados Unidos e tinha na Austrália. Ao ser aprovado por uma faculdade lá, você fazia 1 ano da sua graduação lá. Então, você fazia mais ou menos 4 a 5 disciplinas por período e vivia a vida lá. No meu caso, foi na Austrália, na cidade de Adelaide, que foi a cidade que eu acabei, dentro das opções que tinha na Austrália, escolhendo. Enfim, uma vez lá, fiz o primeiro semestre da faculdade normal, entrou o segundo semestre, eu comecei a trabalhar, vamos dizer assim. Aqui no Brasil eu já dava aula particular, então era uma forma de complementação de renda, de eu sair, então já tinha esse lugar, porque depois eu fui me percebendo, e hoje como trabalhando com treinamento e desenvolvimento, que eu sempre tive ensinando alguma coisa para alguém. Eu gosto dessa posição, mas não gostava da posição da sala de aula, tradicional. Uma vez lá, no segundo semestre, eu queria juntar um dinheiro para viajar, a gente ganhava a bolsa, que a gente conseguia sobreviver super bem, na verdade viver super bem, por lá arcar com todos os nossos gastos, mas uma vez lá você quer viajar, você quer aproveitar as férias para explorar. Certeza. E aí, para juntar um dinheiro a mais para fazer a viagem no final do ano, eu comecei a 2 trabalhos, vamos dizer assim. Um era dar aula particular de português, que eu trocava por acupuntura, que depois eu vou entrar no detalhe dessa, mas foi um desafio completamente novo para mim. Porque eu nunca tinha dado aula de língua. Eu dava aula aqui no Brasil de química, física, matemática, da parte mais exatas. E era em inglês para 2 alunos que eram de lá, australianos. E o segundo foi trabalhar num restaurante indiano. E eu era o menino que fazia tudo menos cozinhar. Então, entrega eu fazia, levava comida na casa de cliente, atrasei, porque a Austrália tem um problema grave. Tem 2, 3 ruas com o mesmo nome num raio de 5 quilômetros. Então, para você errar, é assim... Que caos. Caos. Teve um pedido que eu demorei 1 hora para entregar. Na minha primeira semana, eu falei, pô, você deve ter... Não vou conseguir. E aí eu entrei e o cara tava absolutamente puto, com razão. Imagina, 1 hora esperando a comida dele. Sim. Desenrolar com ele, pedir desculpa, falar que eu tava começando. Quando eu cheguei no restaurante, falei, acabou a minha carreira de 1 semana dentro do restaurante indiano, mas deu tudo certo. Fiquei lá 2 meses. Na volta, logo 6 meses depois, eu fui aprovado no meu estágio, que foi na Stone, né? Na época era uma startup, hoje tem 15 mil colaboradores. Hoje é gigantesca. Mas na época eu devia ter 200, 300 pessoas, um escritório no Rio, em São Paulo. Uma coisa que foi muito legal na Stone, que assim, para mim é uma grande escola, que eles têm, eu não sei se tem ainda hoje, mas eles tiveram por muito tempo. Acredito que hoje não pelo tamanho que a empresa tomou. Mas no geral você entrava ou para a área de tecnologia ou para relacionamento com o cliente. Tecnologia era a galera que ia fazer programação e desenvolvimento.
Então, eu entrei para relacionamento com o cliente. E em RC, a ideia era criar o melhor time de atendimento do cliente desse mercado. E eles conseguiram. Até hoje, eles são reconhecidos por um atendimento incrível, pelo tempo, pela atenção, pelas soluções, tudo mais. E lá dentro, eu desenvolvi um trabalho de treinamento e desenvolvimento que depois acabou sendo a jornada de treinamento dos colaboradores do RC. Então, desde o onboarding, que é aquele treinamento inicial, até os treinamentos aqueles de reciclagem, né? Tanto de processo quanto de comportamental. Para isso, tive um parceirão de vida, que é o Renan, que está do meu lado até hoje. A gente toca projetos juntos em outras empresas hoje em dia, na Sagmatic, que é uma empresa que ele está. Mas, enfim, o ponto foi que a minha primeira experiência formal foi a Stone. Mas lá atrás já teve dar aulas particulares, dar aulas de português, entregar comida indiana. Começou bem antes do tradicional, né? Tradicional. E foi muito importante para mim essa experiência, porque, primeiro, pela dificuldade da língua lá, e segundo, pela dificuldade das interações, porque o australiano é muito diferente do brasileiro. Eles são mais fechados? São mais caseiros. A Austrália, ela tem um ponto interessante, principalmente a cidade que eu estava. Acredito que Sydney, por ser uma cidade maior e ter muita gente de fora, ela tem outra dinâmica. Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado a... Por exemplo, terminou o horário de trabalho, você olha a cidade, está relativamente tudo aberto. E termina bem mais tarde, né? Tem gente que fica no trabalho até mais tarde. Lá eu brincava que parecia que 5, 6 da tarde o sinal da cidade tocava, porque dava uma quarta-feira, acabava tudo. O mercado fechava às 7 horas, assim, então fechava literalmente no domingo, não abria nada. É uma outra dinâmica em realidade. É um choque cultural bem grande, né? Totalmente. Eu lembro quando minha mãe me visitou, ela falou assim, era de noite, a gente devia estar andando na rua às 9 horas, nada aberto, uma quarta-feira. Filho, se você tiver um filho aqui um dia e precisar de uma fralda de madrugada, como é que você vai fazer? Eu falei, mãe, eu tenho que comprar antes. A mãe é mãe, né? Ela já passou por isso, provavelmente. Mas é muito diferente. Então, essas experiências agregaram muito pra mim. Com certeza. Mas, oficialmente, a primeira foi o estágio da Stone. E desde essas pequenas experiências como professor e tal, você já tinha um pezinho ali em lidar com pessoas, né? Muito. Sempre passou por isso, né? Muito. Eu gosto muito. Eu acho que, assim, eu fui estudar isso depois, mas já havia uma certa afinidade para mim antes. Essa coisa de lidar, relacionamento, trocar ideia, ser assertivo na comunicação com outra pessoa. Depois é que eu fui, de fato, estudar. Mas, enfim, como eu contei para vocês, sou filho de professores, então dentro de casa sempre foi muito relacionamento. Legal. Sempre foi muito amigos do meu pai, trocar ideia. Sei lá, a gente saía com amigos do meu pai. Aquela troca de ideia, meu pai fala bastante, minha mãe fala bastante, então ou você gostava ou odiava lá em casa, e eu acabei indo pro lado do que gostava. Graças a Deus. Dentro da faculdade eu senti até um pouco de falta, não que eu não tenha tido amigos lá, de fato tive alguns, muitos, mas a questão é que o objetivo muda muito, né? Quando você está numa faculdade, numa visão mais objetiva ali de exatas, você fica naturalmente mais objetivo, mais exato, mais frio. E o relacionamento do aluno-professor também é bem diferente na faculdade, né? É diferente da escola. Na escola a gente está acostumado com aquela abordagem ali, aquela atenção. Na faculdade é mais você individualmente trabalhando para você aprender, fazer a sua leitura. Se você não fez leitura, não fez. Sim. Se você fez, participa da aula, né? Então acho que o fato de você ter tido pais professores, né? Acho que talvez tenha feito você sentir essa ausência na faculdade. Não, acho que não foi um problema para você, porque você, vamos dizer assim, acho que já tinha esse contato, essa afinidade, esse relacionamento, essa vontade de se relacionar, mas talvez, acho que pode ter sido talvez não um obstáculo, mas alguma coisa que fez você sentir, assim, É diferente. Aqui total. É diferente. Um estranhamento. Totalmente. Um estranhamento. Era essa palavra, um estranhamento. Totalmente. É isso. A gente está falando sobre carreiras não tradicionais. A gente tem notado que os convidados que a gente tem chamado para conversar aqui no Brasas, todos eles têm essa característica de não tradicional, né? De ter se começado de um jeito, ido para o outro lado, né? E a gente está vendo que no seu caso aconteceu exatamente isso, né? E foi daí que surgiu a ideia para o seu podcast, né? Isso, exatamente. E vocês falam sobre carreiras não tradicionais. Então, você considera a sua carreira não tradicional? Considero. Totalmente, né? Totalmente. Considero. Olha, eu brinco, a gente estava falando isso aqui no início, que daqui a pouco eu vou ter que chamar o podcast linear. Ao invés de não linear, né? Porque o podcast não linear, ele nasceu ali em 2021. Eu estava até contando para vocês, assim, como é que eu pensei, né, num podcast em si. A ideia veio, o que eu me sinto à vontade para falar, o que eu acho que eu posso contribuir para o mundo. E como eu tinha essa carreira,
É mais ou menos assim, eu pensava, se eu tivesse na faculdade hoje, o que eu gostaria de ouvir? Eu gostaria de ouvir alguém que me dissesse assim, Igão, você não precisa trabalhar com isso. Você pode pegar esse conhecimento, pegar outro conhecimento de outro lugar, aplicar outras coisas, né? E entregar outras coisas. Eu acho que falta isso, né, nos cursos de faculdade, porque você entra lá com aquela visão de que você vai se formar, você vai sair, você vai fazer mestrado, você vai fazer doutorado, você vai ser um especialista naquela área, e às vezes não é isso. Sim. Às vezes você tem afinidade com uma outra área e você vai seguir um outro caminho. Total. E tudo bem. Sim. E tudo bem, muito sucesso, né? Acontece, é só mesmo você buscar como você mostra que tá fazendo, né? Você buscar os caminhos para você conseguir continuar. Total. E tem uma outra questão que a gente até estava falando aqui no início, que molda muito a minha carreira nesse sentido também. Quando eu entrei para a graduação de engenharia, como eu comentei aqui antes, era um momento muito bom da engenharia. Era um momento ali de boom da engenharia, muita obra, pré-sal. Então, o mercado de engenharia, eu faço analogia mais ou menos com um profissional de tecnologia hoje. Existia um déficit que todo dia no jornal falava assim, olha, o Brasil forma, sei lá, 1.000 engenheiros, precisa de 100 mil todo dia. Era uma coisa meio assustadora. A conta não fechava. Não fechava e você falava assim, pô, se eu fizer engenharia, eu vou andar de braçada. Se eu for um engenheiro médio, eu vou estar empregado a vida toda. Muita coisa mudou, não só dessa realidade como o mercado como um todo, tinha a minha questão pessoal de não me identificar tanto com a carreira tradicional dentro do mercado de engenharia. Tinha esse ponto óbvio também. Quando eu comecei a chegar mais para o final, o próprio intercâmbio abriu muito a minha mente nesse sentido também. Quando eu comecei a chegar mais para o final, eu pensei assim, não é isso, eu já tenho clareza de que não é isso, eu já estou estagiando com uma outra coisa, então eu acho que não é por aí. Isso aqui não é para mim. Sim. Fechei a faculdade, já estava mais para o final do que para o começo, então não fazia sentido também reiniciar, começar uma outra. E ao meu redor tinha muita gente que também tinha feito opções parecidas. Pessoas que eu conhecia ou que eram relativamente próximas, que tinham ido para uma carreira paralela, uma carreira não tradicional, apesar das suas formações. Eu falei, olha, estou com essa ideia de podcast, mas não quero estar sozinho, falando sobre como é que foi a minha carreira. Até agora, na terceira temporada, eu vou fazer um pouco mais isso, mas na primeira eu não estava ainda à vontade. Vou convidar essa galera que, de alguma forma, me influenciou diretamente nas minhas escolhas. Então, a primeira temporada é de gente muito próxima, de elo muito afetivo. E vou trazê-los para trocar uma ideia sobre a carreira deles. E aí, no caminho, eu vou falando sobre a minha. Sim, legal. Então, por exemplo, eu trouxe o Hugo, que foi o melhor professor de comunicação que eu tive, que foi o cara que fez administração, estagiou em boas empresas, estagiou, por exemplo, na L'Oréal, estagiou em uma outra startup de educação. Tava tudo indo bem para ele ficar nessa, de repente ele falou assim, não, quero trabalhar com comunicação. E hoje trabalha com treinamento e desenvolvimento, tem a empresa dele dentro dessa área. Trouxe o João, que era um cara que fez engenharia e hoje fundou uma startup que conecta pessoas do mercado de tecnologia com vagas de tecnologia, que é a StarTech. Então, assim, eu fui trazendo pessoas, trouxe a Catarina, que foi até o primeiro episódio, engenheira também, foi trabalhar com marketing, foi professora de yoga. Então, também fez um pouco de tudo também. Um pouco de tudo. E aí eu comecei a olhar que isso estava ficando mais natural. Não vou dizer normal. Mas que era comum, né? Comum. Estava ficando comum e estava causando menos estranhamento. Porque imagina, se a gente tivesse sentado aqui há 10 anos falando sobre esse tipo de coisa, provavelmente a gente seria muito mais estranho para a média do que estamos ouvindo. Hoje em dia está natural, como a gente falou no início, você ser um cara multifacético, uma profissional multifunções, tá mais comum. O que é ótimo. Porque a gente consegue se manifestar em diferentes áreas da nossa vida pessoal e profissional. Então, assim, tá naturalizando. O próprio mercado, ele foi empurrando para esse lugar também. Então, não é só uma questão interna. O mercado mudou muito Eu me formei em 2017. Mas vamos colocar que eu entrei em 11. Nesses 10, 12 anos de mercado, o mercado mudou muito. E hoje você não sai da faculdade mais na expectativa de conseguir um emprego. A dica que eu dou é procure empregabilidade. Seja útil. Se você for útil, você vai conseguir ingressar no mercado de trabalho. Só que se você se apegar somente ao conhecimento que a faculdade te ensina, talvez não seja mais a utilidade. Talvez não seja mais empregável no mercado que mudou tanto e que continua mudando. Eu acho que essa mudança no mercado ela é boa porque permite também que a gente possa se colocar, que a gente possa colocar a nossa personalidade nas coisas. Porque é um pouco do que a gente falou no início. Você fez engenharia, então espera-se de você, no tradicional, que você fique ali dentro de um escritório, digamos, na sua caixinha, entendeu?
E você... Excel lá. Exato, Excel. E você não consegue, às vezes, expressar outras partes do que você também é, né? Porque acho que todo mundo somos muitas coisas. Sim. Então, essa mudança no mercado acho que possibilita essa diferenciação mesmo. Isso é muito bom. Mas eu acho que essa questão de você ser multifacetado, ter várias questões ao mesmo tempo, por um lado é bom, por outro lado, eu acho que também carrega essa questão de você ter muitas exigências, né? Você conseguir lidar com muitas demandas ao mesmo tempo. Eu acho que isso é uma questão. E você, com certeza, você comentou sobre a pessoa ser multifacetado, você é totalmente um cara multifacetado. Você faz 30 mil coisas ao mesmo tempo. Como é que você faz para lidar com tudo isso ao mesmo tempo e ainda ser tudo bom? Não faço. Não. Faz tudo mal feito. Olha, a maior dificuldade que eu tenho hoje, de fato, é a virada de chave. Sabe? Porque é a virada de chave num negócio diferente, num desafio diferente, numa abordagem diferente. Acho que hoje... Sabe quando você... Por exemplo, estou aqui com vocês hoje falando no podcast. Na saída daqui, eu estou indo falar sobre um treinamento. Eu estou indo gravar um treinamento. Bem ou mal, a gente vai estar gravando, é um pouco mais parecido. Mas essa semana, por exemplo, eu me peguei fazendo um dashboard no Excel, falando em Excel. E eu falei, caramba, a engenharia me ensinou esse negócio, mas tinha um tempo que eu não mexia nisso. Qual é o ponto que eu acredito? Eu separo momentos do meu dia para me dedicar àquilo. E o segundo eu não paro de estudar. Legal. Eu estava fazendo um curso há pouco tempo atrás de uma metodologia que, para a galera que trabalha com treinamento e desenvolvimento de adulto, conhece bastante, que é a metodologia 6D e design instrucional. Que é algo que no meu dia a dia eu uso já há mais tempo, mas que eu não tinha uma formação, uma especialização. Só conhecia o termo. De ler, sabe aquela coisa mão na massa? Sim. Sei fazer porque eu já fui fazendo. É a receita da minha avó. Ninguém me ensinou. A técnica, a teoria mesmo, né? Você foi se aprofundando. Isso que você quer dizer, né? Exatamente. E aí eu fui olhar a teoria e falar, preciso aprender um pouco esse negócio aqui. E aí me dediquei para poder aprender, para poder aplicar, para poder ter mais naturalidade e até segurança para falar sobre a metodologia 6D. Então eu acredito que seja isso, separar blocos para fazer coisas. Então essa planilha do Excel, por exemplo, eu peguei uma manhã e falei, não, aqui eu vou me dedicar a isso. Aí à tarde eu vou pensar nos próximos convidados do podcast não linear. Aí no dia seguinte eu vou pensar no treinamento que eu tenho que entregar para uma das empresas que eu estou em consultoria. Então esse é o caminho de separação de blocos e não parar de estudar. E ter foco, né? Naquele momento, principalmente. E assim, é uma dificuldade grande, eu acho até que vale falar isso aqui. Não vou ser aquele cara que vai ficar aqui coach motivacional. É possível, até porque o real do outro lado, há pouco tempo atrás, eu estou fazendo um trabalho também com um psiquiatra, sendo atendido. Eu fui diagnosticado com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Por conta disso, por causa dessa virada de chave que eu... Caramba, e agora? Pô, não consigo mais focar nesse Excel sem estar ao mesmo tempo olhando para o treinamento que eu tenho que fazer lá na reserva. Não consigo. Se conectar com uma coisa só... Não consigo. E aí, de repente, problema grave do nosso tempo. O telefone toca e alguém pedindo alguma coisa. É outra demanda. E aí, começou... A mente colapsa. Colapsa. E aí você começa a entrar numa, e eu estava numa assim, então se você está com algo parecido, procure ajuda, porque é bastante importante. A Vanessa, minha noiva, foi super importante para eu não deixar de procurar ajuda, porque ela notou, porque ela falou assim, cara, você não está conseguindo conectar com o momento presente. Porque, de fato, eu não estava. Não estava. Eu comecei numa de me organizar nesse sentido que eu falei para você. Sim. De repente, chegou um momento de muita demanda que eu já não estava conseguindo mais. Aí eu comecei a sentir como se fossem pequenas crises de ansiedade. Você não tem aquela crise maior que você literalmente para. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar fazendo alguma coisa. Até, sei lá, jantar com a Vanessa. Eu tinha que estar olhando o celular e tinha que estar fazendo... Tinha que estar conectado com alguma demanda, né? Exatamente. Era uma coisa meio um déficit de atenção com uma ansiedade misturada, sabe? Você tinha que estar preso em alguma coisa. E aí eu não estava conseguindo focar. E aí eu procurei atendimento psiquiátrico, um psiquiatra amigo junto, que atendeu um amigo meu, aí descobri que eu estava com TAG, enfim. Estou fazendo tratamento, está me ajudando demais para poder trazer o foco para o lugar que eu estou atendendo naquele momento. Mas, ao longo do tempo, você vai variando. Hoje eu estou fazendo uma coisa, ontem eu estava... vai ajustando ali, né? Exatamente. Com certeza. Mas é importante falar sobre isso, porque às vezes parece assim... Fica romantizando. Tipo, faz tudo. É verdade. Vou meditar e vou conseguir. É importante falar. Não, e isso influencia, né? Os resultados do seu trabalho. Né? Acredito que, nos momentos que você teve essas crises de ansiedade,
né? Você provavelmente teve questões específicas ao longo do seu realizar ali, né? Por exemplo, não consegui entregar no prazo certo, ou tive que adiar, né? Tudo isso acaba influenciando o seu desempenho como profissional, né? Totalmente. E eu não sei você, mas assim, eu acho que essa é uma questão muito pessoal de profissão mesmo, né? Essa autocobrança de você ser um profissional que segue ali a linha. Não tô nem falando da questão de ser tradicional ou não, mas de você seguir a sua função, né? De uma maneira... Com êxito, né? Com êxito, da melhor forma possível. Eu acho que eu tenho muito isso, essa autocobrança. Então, quando eu não consigo me focar em alguma coisa, minha mente colapsa, é igual você. Minha mente colapsa, eu não consigo fazer... É isso. É literalmente isso. Caótico, exatamente. Você falou de todas essas demandas que te trouxeram até para esse lugar um pouco delicado, né? O podcast, acho que você já deu uma passada, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas você podia falar um pouco melhor sobre o Expresso Duplo Club, como é que funciona, como é que é. Hoje você também trabalha como consultor, não só na reserva, né? Em outros lugares. Isso. Como é que funciona cada uma dessas demandas, assim? O que você faz exatamente? Tá, vou falar do Expresso e depois falar da divisão. Tá bom. O Expresso é a plataforma de desenvolvimento, treinamento e comunicação. E a gente fala, eu e o André, meu sócio no Expresso, que não é aquela comunicação e oratória para o palestrante, o comunicador que vai subir no palco e fazer a palestra do TED. Uhum. Não é para isso, porque muitas vezes a gente pensa em curso de comunicação e pensa nesse comunicador ou nessa comunicadora. Sim, é verdade. E aí a nossa cabeça é, não vou precisar disso. Eu não pretendo dar palestra. Beleza. Só que comunicação, como a gente já falou aqui algumas vezes, Vai muito além disso. E vai muito além disso. E você vai precisar. Em alguma reunião, na mesa de bar com seus amigos. Isso que eu ia perguntar a você, não fica só na parte profissional, sai desse âmbito também, né? Totalmente. No seu relacionamento, seja amoroso, com um amigo. Então, o Expresso, ele nasce de um lugar de treinamento e desenvolvimento nessa habilidade universal que é a comunicação, em 3 pilares. Relacionamento, vida pessoal e vida profissional. Então, tem tema para as 3 questões. Para quem está no curso, como é que funciona? Eu nem gosto de chamar de curso, a gente gosta muito mais de chamar de plataforma ou de clube, porque faz mais sentido. Porque você não vai ter vamos dizer assim, é um curso com 200 horas de programação. Não. É uma plataforma por onde, uma vez ao entrar no plano anual, você vai acessar conteúdos novos todos os meses, durante o período de 1 ano. Então, a gente começou o curso em março. Até março do ano que vem, a gente tem conteúdo programado para quem entrar. E quem entrar hoje vai assistir. Tem acesso aos que já foram. Exatamente. De março até o final da plataforma desse 1 ano. E aí depois a gente vai entender se vai fazer um 2.0, qual o caminho que vai tocar. Todo mês a gente sobe 4 conteúdos lá. No geral, são 2 meus, 2 do André. Além disso, a partir agora do mês de maio, a gente tem um professor convidado que ele aprofunda um dos tópicos que a gente trouxe. E a gente tem todo mês, no final do mês, uma mentoria coletiva online. A gente fez a primeira em abril. Então, qual é a ideia do Expresso? Pegar 4 temas. No geral, não precisam ser 4 temas na mesma linha. Então, não tem um mês que vai ser só do profissional. Tem mês, por exemplo, que você vai encontrar lá delegação, feedback e, ao mesmo tempo, bloqueios comunicativos e ferramentas de comunicação. São assuntos mesclados, né? Mesclado. E aí você vai se formando um comunicador, uma comunicadora que entende melhor a sua forma de se comunicar mais à vontade e potencializa aquilo que você não está tão confortável, aquilo que você não está tão à vontade para se comunicar. E aí a gente vai para todos esses âmbitos, né? Você pode usar, por exemplo, tem uma aula de inventário de histórias que até o André que conduz, que numa mesa de bar, quem se destaca é aquele que conta boas histórias. É verdade. E lá a gente fala sobre como é que você vai separar suas melhores histórias, contar de uma forma que engaje, contar de uma forma que atrai as pessoas. Então você vai poder usar na mesa de bar. Da mesma forma, para uma pessoa, por exemplo, que assumiu um cargo de liderança muito recentemente, que é muito comum, a galera mais ou menos aí da nossa idade, tá na casa dos 25 aos 35 ali, tá começando a crescer profissionalmente e ou empreender ou assumir uma coordenação na empresa que tá. Vai precisar delegar para a equipe. Nunca teve nesse lugar. Preencher aquele gap ali, né? Que fica um gap, a gente sabe que não tem experiência, a experiência de estar à frente ainda, né? Sim. Muito legal. De estar ali fazendo. Vai precisar dar um feedback para as pessoas da área dela. Então, a gente tem aulas de delegação e feedback. Agora, no mês de junho, tem uma aula que a gente vai lançar que é de conversas difíceis. O tempo
todo. Em qualquer lugar, na vida pessoal, profissional, acadêmica, qualquer lugar. Com a mãe, com o pai, Com o pai, o com chefe. todo mundo, exatamente. Eu acho que esse curso de comunicação já não é tradicional, né? Porque hoje a gente fala de curso de comunicação, espera muito o que você falou mesmo, de uma palestra. Eu não vejo muito essa preocupação com a parte pessoal, porque isso, a comunicação, ela atravessa a gente o tempo todo, não é só no trabalho, na palestra, né? No workshop. O tempo todo. Então... E dá medo. E eu gosto de pensar no lugar do dar medo, porque, como seres humanos, a gente sempre foi coletivo. Historicamente, a gente está aqui porque a gente foi um ser de grupo. Se a gente andasse sozinho na floresta, a gente era lá na pré-história, a gente era alvo fácil. Sim. Hoje, mais alvo fácil ainda. Tá? Mas a gente era alvo fácil, sei lá, de um ataque de outros animais, enfim. Era o normal. Então, a gente se juntou em bandos e prevaleceu. O comunicador e a comunicadora talvez hoje seja o único lugar onde você está sozinho. É verdade. E se você está sozinho, pensa assim, tua carga genética histórica fala para você, olha, você dá mais certo se você estiver no meio da galera. Tem certeza que você quer esse lugar? Vai fazer isso mesmo. Vão te julgar. Vão te apedrejar. Você fica muito exposto, né? Vão olhar os teus erros. Provavelmente não vão olhar o que você está fazendo certo. Sim. Vão olhar o que você está errando. Sim, verdade. Então, esse lugar da solidão do comunicador ou da comunicadora, seja no online, seja no offline, ele tem essa atribuição não confortável. E a gente não vende no curso que vai ser o melhor lugar do mundo, não. Mas a gente te dá estratégias, te ajuda com ferramentas, te ajuda com uma orientação à prática para você se sentir mais à vontade ali. Porque você vai precisar se sentir em uma reunião, numa entrevista. Sim. Eu acho que é legal isso, você falar do medo, que se vai dar medo mesmo, da gente normalizar o medo, que é um pouco do que a gente estava falando aqui, que existe muito essa ideia do, essa pessoa nasceu com o dom da comunicação. E, de fato, como a gente falou, existem pessoas predispostas, né, a se exporem, mas, assim, eu acho que você tem que se colocar nesse lugar e tem que pensar que isso dá medo mesmo. É o que a gente tá falando, um ator ali de tantos anos de carreira tá sentindo medo. O cara que tá dando TED Talk, que já deu palestra em vários lugares do mundo, ele tá com medo, dá um frio na barriga. E é isso, é aquele clichê, mas é verdade, você vai com medo mesmo. Eu acho que é muito legal isso que você falou do sentir medo, porque existe muito uma ideia de que existem pessoas que nascem com o dom da comunicação. E, de fato, existem pessoas que estão mais predispostas, né, a se comunicarem. Mas, assim, é sobre se expor. Eu acho que a gente aprende quando a gente se expõe, né? É um pouco daquilo de, assim, vai com medo mesmo, assim. Eu sinto um pouco disso, né? Até vai preparado mesmo. E preparado a partir da tua experiência, do que você estudou, dos erros que você cometeu. Sim. Das cagadas que você fez. Da bagagem que você tem, né? Exatamente, porque tudo é bagagem. Tudo, até os erros. Da observação que você fez de bons comunicadores. Então, assim, uma dica que eu dou para quem quer aprender a se comunicar é: pensa aí, quem são os comunicadores que você gosta? Consumir isso, né? Consome isso. Olha, o que eles fazem, sei lá, ele é muito bom em fazer pergunta. Como é que você pode desenvolver essa habilidade? Ela é muito boa para falar pausadamente? Pensa sobre como você pode inserir pausa na sua fala. Sim. Então, olha também para bons exemplos. Legal. A gente, como adulto, aprende muito no exemplo. Então, também é um lugar de aprendizado. Vai lá no Expresso do Clube. Tá certo. E acho que também olhar para os pontos positivos, que a gente tende a olhar só para os negativos, né? Não sei falar, não sei dar pausa, não sei fazer, não sei explicar, não sei falar, né? E aí, quando você faz isso, na verdade, quando você traz à tona os pontos negativos, você raramente consegue olhar para os seus pontos positivos. Sim. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, olhar para o que não sabe, para você ter vamos dizer assim, a humildade para aprender, buscar conhecimento, né? E também olhar para o ponto positivo. Falar assim, nossa, mas eu sei fazer isso. Isso é legal. Isso é porque te motiva, né? Muito. Te motiva você olhar para o que você já sabe, o que você já conquistou, o que você consegue, né? Acho Isso que a gente falou sobre sentir medo, se arriscar e tal. Eu acho que a gente divide assim, tem os dois tipos de pessoa. A galera que se arrisca, a galera que acha que tem que tomar risco mesmo, que tem que enfrentar mesmo, e a galera que fica ali mais não, vamos na estabilidade, vamos na constância. Você acha que precisa existir um equilíbrio? Como você costuma agir? Como é que é essa divisão pra você, assim, na sua vida? Como joga ou vamos no certo? Assim. Vamos no devagar, um passo de cada vez. Cara, essa pergunta é complicada. Porque eu não me considero uma pessoa... Hoje, cada vez mais eu me considero corajoso, mas não corajoso num lugar de, tipo, joga tudo pro alto. Não, pelo contrário. Nesse sentido, eu até me considero bem estável. Sabe assim? Eu não tenho
essa pretensão de ser o all-in o tempo todo, com algumas coisas, claro, e acredito que cada vez mais a gente tenha que ser. Só que eu sou disciplinado. Isso é importante demais. A disciplina é o lugar que me dá essa coragem. Sim. E não a coragem em si, pura e simplesmente. Porque, assim como a comunicação, claro que vai ter uma pessoa que vai ter menos medo e uma pessoa que vai ter mais medo, quase que de genética e de influência de família. Sim. Ali da formação. A personalidade dessa pessoa ela é mais desbravadora. Sim. Mas para a grande média, não é. Não é. Não é. É verdade. Não é porque o mundo é um lugar assustador. E o tempo todo a gente ouve muito mais para ter cuidado do que vai lá e Vai lá. É É verdade. A gente ouve muito mais isso. É verdade. Então você vai criando os seus próprios bloqueios emocionais, afetivos, enfim, todos eles possíveis. E quando você toma consciência deles e fala assim, olha, com esse bloqueio eu só consigo ir até aqui. Se você quer ir além, você vai ter que vencer. Vai ter, E aí você tem que criar sua própria estratégia para sair desse lugar. Pra dar esse salto, né? Passar de fase. Para você passar de fase, você vai ter que criar sua própria estratégia ou correr atrás de alguém que te ajude com essa estratégia. Então, aqui nesse gap entra uma terapia, entra um psiquiatra, exercício físico, né? Exercício físico demais, entra um curso, entra alguma coisa que te tire desse lugar que você hoje tem consciência de que se você ficar aqui, você não vai chegar lá. Sim. Aí é onde entra a minha disciplina. A minha disciplina para ser corajoso, ela coloca assim, beleza, o meu plano é esse. E aí, na porrada de ter que ser corajoso para chegar aqui, eu jogo a disciplina. Então, vou dar um exemplo mais categórico, assim. Eu tinha uma questão muito pessoal com postagem de mídia social e ainda tenho, é algo que eu estou vencendo, que eu estou caminhando. Porque por mais que eu tenha falado para vocês que comunicador, o tempo todo da minha casa foi incentivado, nunca foi algo assim, Igor, não fala não e tal. Por mais que tenha esse lugar, também tem um lugar de tipo assim, mas mídia social, a galera posta algumas coisas lá sobre a vida, acho que minha vida não tem nada de interessante. Então tinha esse bloqueio, que eu tô vencendo como? Disciplina. Então todo dia eu deixo alguma coisa pronta para postar no dia seguinte. Legal. Eu sempre acerto? Não. Tem dia que eu não consigo fazer. E faz parte também. E faz parte. Sim. E aí é nesse caminho que eu tô indo. Entre esse gap tem terapia, tem psiquiatra que eu falei para vocês, tem a busca por leitura. Eu li um livro muito bom sobre coragem recentemente, que assim, recomendo fortemente, porque ele fala exatamente disso. A galera não nasce corajosa. O nome do livro é até Coragem, e vale muito a pena. O autor é o mesmo autor do Ego, o Seu Inimigo. Até o final eu vou lembrar o nome dele. Ryan Holiday, lembrei. Então, coloco esse estudo, mas também coloco alguma disciplina que eu considero um ponto forte meu para como é que eu posso usar a minha disciplina a meu favor para vencer esse gap. E aí é onde eu me encontro corajoso. Entendi. Mas não é aquele... Não é aquela coragem. Não era aquela cega, criança que se jogava. Sim. Não. Eu era mais até contido nesse sentido. Mas é a disciplina que vai me dando a coragem. E eu entendi essa harmonização de como a disciplina pode te levar à coragem. Às vezes para você vai ser o foco. Às vezes para você vai ser alguma habilidade que você tenha, sei lá. Para uns é o foco, para outros é a disciplina, para outros é a construção de um novo hábito. Sim. Para outros é a abertura ao novo. Tem gente que precisa da abertura ao novo, precisa experimentar. Às vezes a tua coragem mora ali. Sim, é verdade. Eu preciso experimentar o novo. Então, se isso faz parte do meu DNA, quase, eu vou passar a experimentar o novo num lugar de coragem. Sim. E aí eu acredito que você vai lapidando a sua coragem assim. É verdade. E você tem alguma história de... Não precisa ser necessariamente profissional, mas alguma história de vida que tem a ver com essa questão de disciplina? Porque você falou que é uma pessoa muito disciplinada, né? Eu acredito que isso não surgiu do nada. Isso deve ter vindo lá atrás, em algum momento da sua vida. Tem alguma experiência, alguma história que te deixou disciplinado? Não sei se me deixou, porque... Vou dar um exemplo, assim, de terceiro ano, mas tem uma história que eu gosto muito, que eu queria trazer para cá, porque tem a ver com disciplina, mas pega muitas outras coisas, inclusive a minha transição para comunicador, que eu falei. Mas vou dar um exemplo, assim, até para colocar em evidência que era algo da minha formação de casa. No terceiro ano, por exemplo, que é um ano que você está estudando muito, que você está fazendo ali vestibular, o volume de conteúdo é muito grande. Muito grande. Demanda, né? Exigências, tudo. Sim. Eu comecei... E meus pais são professores de educação física. Minha mãe hoje não atua mais, meu pai ainda está na área, mas são professores de educação física. Então, outra coisa lá em casa, que ama e odeia é academia. Eu fiquei no time que ama. E aí eu já
treinava, comecei a fazer esporte, depois musculação. Esporte especificamente com 11 anos e musculação ali com 14, 15. E desde então eu só parei por um período que eu tive linfoma de Hodgkin, que é um câncer, e eu tive que fazer quimioterapia. Não é aconselhável você ir para academia. Entendi. Eu tinha 16 anos. Mas no terceiro ano eu já estava recuperado, já tinha feito químio, já estava tudo certo. Eu estava no terceiro e treinar sempre me fez muito bem, até hoje. Eu implementei um hábito que era, vou malhar 6 horas da manhã. Nossa. Porque era o único horário que eu tinha, porque tinha. 7h30 eu tinha que estar na escola e segue o baile. Gente. E deu certo. E aí eu falei, é isso. Eu preciso... Aí que mora a disciplina, sabe? É essa coisa do... Cara, vou dizer não para alguns minutos a mais na cama, enquanto eu sou aluno do colégio. Você era adolescente ainda, né? Isso é uma questão... Nossa, é incrível demais, porque... Uau! Mas é a disciplina, de certa forma. E aí eu não sei dizer para vocês o quanto a disciplina é treinável, ela é, mas claro, uns vão ter mais, outros vão ter menos. É o que a gente falou da comunicação, né? Tem gente que já tem uma predisposição a ser disciplinado. Tem um estímulo familiar. Minha Sim, família me estimulava muito com a questão da disciplina. Então, por exemplo, treinei basquete. Eu treinava basquete todo dia para jogar de forma amadora. 12, 13 anos. Legal. Mas é uma coisa, acho que minha e do estímulo familiar que eu tive. Estudava todo dia. Não era um problema para minha mãe dever de casa. Sabe? Não dei esse trabalho. Que sofrido. Esse trabalho eu não dei. Mas esse é o ponto, assim, da disciplina. Então, foi um hábito que eu cultivo até hoje. Então, a gente está aqui gravando, começamos às 10 horas da manhã e 6 horas da manhã. Muito bom. Mas tem uma história que eu gosto bastante, que tem a ver com disciplina e tem a ver com mudança também. Que vai entrar na disciplina porque todo início de ano, eu costumo fazer, ou no meu caderno, e naquele ano foi o ano de 2021, eu fiz como se fosse um mapa na minha frente, no escritório que eu tenho em casa, uma cartolina, de novo, vou chamar de velho. Mas era quase uma cartolina, um mural que eu botava na minha frente, na cadeira onde eu trabalho, quando estou de home office. Botei ali o nome da técnica Kanban, né? Onde você coloca o que você tem a fazer, o que você está fazendo, o que já está feito. Essas 3 colunas, e eu coloco os post-its dos meus projetos pessoais, saúde e trabalho profissional. Então, eu divido ali e vou andando eles em casinhas. Trocando post-it de lugar. Exatamente. Sim. O ideal é que chegue ao final do ano, né? Para as metas anuais, estejam tudo não. Sim. Eu estava super bem com a meta de estudo. Eu estava fazendo uma MBA na FGV de Desenvolvimento Humanizado de Gestores, que foi uma MBA também que abriu demais a minha cabeça, porque traz essa visão de treinamento de liderança, traz essa visão do soft que eu não tive na faculdade, né? Uma coisa mais de humano. Sim. Só que com teoria, com embasamento, não só pelo estudo que eu estava fazendo em casa e outros cursos pontuais. Era uma MBA, tinha uma pressão maior, né, de conteúdo, e era todo sábado. E aí entra de novo essa coisa da disciplina do treinamento. Sábado, eu costumo ir à academia de manhã, só que não estava mais dando, né, porque a aula começava às 8h30 da manhã, era online, por conta do contexto de pandemia, ainda estava naquele abre, não abre em 2021. Era online, eu fazia sábado o dia todo, e até aproximadamente 6 da tarde. Então, como eu estou acostumado ao movimento, quando estava 6, 6h30, eu queria me movimentar, nem que fosse uma corrida, andar na rua. Qualquer coisa, o corpo acostuma, né? O corpo acostuma, porque você ficava ali 10 horas sentado de frente ao computador. Sim. Salvo os intervalos que fazia, mas eu não estava acostumado com aquilo. E ainda era online, então piora o teu ficar parado. Beleza, coloquei isso no meu radar. Vou ao final das aulas sempre que possível, eu vou na academia do prédio, que é uma academia basiquinha, mas pelo menos tem uma esteira, tem outra coisa para não ficar paradão no sábado, porque eu preciso disso. E aí era junho de 2021, tá lá no meu quadro todas as atividades que eu tinha para fazer, então eu tava mais ou menos no meio do ano. Terminou a aula, falei, pô, vou descer pra academia, vou fazer algum treino, vou espairecer um pouco. Fui lá treinar, cara, tava treinando, fazendo um exercício de tríceps, que você coloca a mão aqui atrás e desce, a mão escorregou, bunda no chão. Nossa. Muita dor, muita dor. Aí falei, bom, deve ter alguma coisa aconteceu. Exatamente. A minha primeira impressão foi alguma coisa aconteceu, mas às vezes só dei azar. Bunda no chão, vida que segue. Sim. Aí eu peguei um colchonete que estava perto, fiquei deitado uns 10 minutos. Caramba. Pensando assim, cara, como é que eu... Será que levanta? Ainda com muita dor. Será que eu não mexer ninguém na academia? Sim. Ainda com muita dor. Ainda com muita dor. Aí comecei a mexer o pé, mexer a perna, encosta a perna na barriga, vai rodando um pouco. Falei,
tranquilo, dá Dá pra pra ir. levantar. Levantei, fui andando igual um velhinho pra casa, assim, devagar e tal. Cheguei a casa, aí Vanessa, que é minha noiva, tava em casa, tava cozinhando, acho que alguma coisa. Então eu entrei já pela cozinha, ela falou, tá tudo bem. Eu falei, amor, eu bati com a bunda no chão, acho que tá tudo bem, mas tá doendo muito. Sim. Peguei um Dorflex também e fui dormir. Vida normal. Acordei dia seguinte, na hora de levantar, a dor tava muito pior. Muito pior. Aí falei, cara, alguma coisa aconteceu. Não é possível, porque uma coisa é a pancada, que dói na hora. É lógico. Pensei. Mas continuar, depois de tomar remédio. Exatamente. E depois, assim, o pior não tava nem sendo andar, tava sendo levantar. Mexer, Levantar da né? cama foi horrível. Sim. Horrível. Beleza, levantei, muita dor, falei, pô, amor, vou pro hospital. Agora não tem jeito, porque acho que foi sério. Tirou uma chapa lá do cóccix, né, que é essa região aqui, final da coluna. Sim. Quebrou, acho que em duas últimas ali. É. Nossa. E eu tava num ótimo momento de estudo, num ótimo momento de treino. E quando quebra, não tem como imobilizar, né? Não. Ficar parado, não pode fazer nada. Meu Deus. Ótimo momento de treino. Voltando a correr, que é algo que sempre me ajudou muito. Hoje eu tenho feito um pouco menos, mas ainda faço um spinning, corro menos, mas era algo que sempre foi muito bom para mim, muito positivo. E aí eu falei, pô, doutor, e aí? O que eu faço com essa situação? Ele, olha, no mínimo aí 15 dias de deitado ou sentado naquelas roscas que você compra almofada, sabe? Para trabalhar e tenta encaixar o cóccix ali. Então você nem encosta a coluna na cadeira. Sim. Nossa. Fiquei de casa, falei na época com a minha diretora, eu tava na reserva, falei com ela, olha, Ana, não vou conseguir ir pro escritório, porque é uma situação meio chata, ter que ir com almofada e tal, e eu tô tendo que passar muito tempo deitado, vou trabalhar deitado. Então, não, fica super tranquilo, a gente vai tocando as coisas aqui. Só que aí eu pensei assim, pô, vou começar a ligar para amigos médicos e amigos da área de saúde para perguntar quanto tempo eu preciso para voltar a treinar. Minha preocupação era assim. Era a disciplina do treino. Era a disciplina do treino. Porque 15 dias eu não ia conseguir. A verdade era essa. Tipo, sei lá, me libera para fazer flexão em casa. Qualquer coisa, mas o que é aconselhar? Sim. E aí liguei para um amigo meu que é médico que me indicou um ortopedista, o ortopedista falou a mesma coisa. Liguei para um amigo meu que é fisioterapeuta, ele até passou uns exercícios ali de alongamento, mas em casa, deitado, para fazer no lugar, para ir soltando acelerando o processo. O último cara que eu liguei nesse processo, eu estava sentado no meu escritório de frente para o mural. O nome dele é Marcos Bortolato. Ele já foi ao não linear, inclusive ele é muito responsável pela existência do não linear, e essa história, ela categoriza o porquê. Liguei para o Marcos, sentado ali no meu escritório, de frente para o mural. Falei, Marquinhos, o Marcos ele é fisioterapeuta, professor de educação física, foi aluno do meu pai na faculdade. E hoje ele trabalha com a formação, vamos dizer, mais holística de corpo. Então ele lida com dor, ele trata dor, mas ele não trata com exercícios tradicionais. Ele trata com você voltar a ficar à vontade com o movimento, aos poucos. E com os movimentos, assim, mais básicos, esticar braço, subir árvore, se alongar. Então ele trata a dor de uma forma não tão tradicional. Não linear. Não linear, total. E eu já conhecia pelo meu pai, eu já tinha feito um curso com ele, eu já tinha ouvido a filosofia dele, achava muito legal, mas nunca tinha precisado. Chegou a hora. Falei, Marquinhos, olha só, aconteceu isso, quebrei o cóccix. Ele falou, Igão, primeiro, tudo que te falaram em termos de repouso tá certo. Eu não vou entrar nesse mérito com você. Se você quiser treinar, você pode começar a treinar exercício de braço sem impacto na coluna daqui a uma semana. Ótimo, pelo menos eu já ganhei Um prazo. uma semana a menos. Mas eu quero te falar sobre a sua lesão. Porque do meu estudo holístico, essa área do teu corpo, o final aqui, essa região final da coluna, a gente chama ela de motor de ignição. Ela te dá a direção. Ela não te dá o arranque, ela te dá a direção da vida. Tem alguma mudança na sua vida que você está atrasando, que você está adiando? Lembre-se, eu estava de frente para o mural. Ai, gente. Aí eu olhei meu mural, era junho, meio do ano, tinha só um post-it que eu não tinha movimentado de lugar. E o post-it dizia, investir na minha carreira de comunicador. Nossa. Ele não tinha saído. Bizarro. Ele não tinha saído. Incrível. Essa história é muito boa. Muito boa. Eu gosto dela também. Aí entra o Igor disciplinado. Primeiro, o punitivo, né? Caraca, não mexi nisso. Junho. Eu fiquei 1 minuto em silêncio com o Marquinho no celular. Aí, depois de um tempo, eu falei, pô, Marquinho, tem sim. Eu preciso fazer alguma coisa. E desliguei.
E aí comecei a me mexer, porque aí primeiro o punitivo fala assim, porra, você não mexeu nisso, você tá dando mole. Aí depois eu tô disciplinado. Vou atrás de pessoas que possam me dar caminhos. Sim. Meu irmão é jornalista também. Legal. Liguei pra ele, falei, ele é músico e jornalista. Falei, Gabriel, olha só, aconteceu isso, você já sabe do Cox e tal, enfim. Tô procurando um curso de comunicação diferente de tudo que eu já fiz. Eu já fiz alguns, mas muito mais focados no mundo executivo. Sim. Eu quero fazer algo que seja mais disruptivo, para me tornar, sei lá, um apresentador, um comunicador mais à vontade com esse lugar. E ele tinha um curso indicado, que é um curso de um professor chamado Cadu, que treina pessoas para o Globo News. TV, legal. Um curso muito legal e que estava se adaptando para o online. Maneiro. Estava indo para o Zoom. Me deu o telefone e falou, entre em contato com ele. Liguei. Tinha vaga para um curso que começaria 2 semanas depois. Falei, é esse. E aí era muito legal, porque eu entrava no curso, eu era o único engenheiro que trabalhava em empresa e eram tipo 6 ou 7 jornalistas, eu me sentia no Globo News. Kendi, fala aí, você que está do Rio, né? Você que está do Rio, como é que está a vacinação? Agora você, Bia, notícias sobre o Flamengo, me fala. Eu ficava nesse bate-bola com outros e a gente sempre tinha que trazer uma notícia à vontade, uma notícia real, mas à vontade, com entonação de jornalista, com sentimento, com emoção. Legal. A gente fez a coisa do teleprompter, que é, sei lá, então uma notícia bomba, você tem que dar notícia. Fazer aquela leitura. Foram mais ou menos 6, 7 aulas. Que legal. Só que eu cheguei no final e falei assim, excelente, lindo. Mas tem nada a ver com o que eu quero. Mas eu vou levar uma coisinha ou outra pra empresa, mas não vou trabalhar com isso. E aí falei, Cadu, adorei teu curso, mas sim, da minha parte, não sei onde é que eu vou poder adotar. Aplicar isso. E ele falou assim, você já ouviu podcast? Eu adorava podcast na época. E aí eu falei, já, gosto de alguns. Ele tinha um podcast que acompanhava o Fluminense, não sei se tem ainda. E aí começou a, sabe, aquela coisa na cabeça assim, pô, tá aí. É algo interessante. Isso era mais ou menos setembro daquele ano, setembro, outubro daquele ano. É algo interessante. Como será que eu faço? Aí entro disciplinado. Corre atrás do Gabriel, corre atrás da galera, vai correndo atrás. Gabriel me fala assim, pô, o Gabriel é meu irmão, né, que é músico. Ele fazia aula, faz aula ainda com um professor de música chamado Netinho, que tem um estúdio aqui na Barra, que é o estúdio do Bosque. Falou, pô, ele vive falando pra mim que quer fazer podcast, fala com ele. Falei. O cara topou. Que legal. Tudo foi se encaixando. Tudo foi se encaixando. Aí eu falei, agora só falta o tema. Ou seja, o comentário do médico fez completamente sentido. Virada de chave. Virada de chave, porque literalmente era o que você precisava fazer, o que estava faltando, né? Exatamente. E aí eu consegui mexer o post de lugar. E em novembro de 21, então ainda há tempo de encerrar esse investimento em comunicação dentro daquele um ano, eu lancei o podcast Não Linear. Então entra um pouco da disciplina. E por que eu digo da disciplina? Porque poderia ter sido algo para mim que ele falasse, eu falasse, tá bom, Marquinhos, obrigado e vida que segue, vai ser feliz, não quero pensar nisso agora, eu quero malhar. Mas não era só isso. Eu precisava também, da mesma disciplina que eu estava tendo para voltar a treinar, eu precisava para tirar do papel aquele projeto que eu não tinha tirado. Só que, além da disciplina, eu precisava de um empurrão que o Marquinho me deu. E muito do que ele falou também de, aqui, essa área do Cox dá a direção, né? Mas não dá o impulso, falta essa parte do agir. E aí é onde entra a disciplina também que você falou. Total. E aí fui correndo atrás. Muito legal essa história, muito legal. Essa é incrível, muito bom mesmo. Saí de um Cox quebrado para um podcast. Muito bom. E agora tá sendo um sucesso, né? Porque em breve, segunda temporada, né? Aí, gente, terceira temporada, em breve, terceira temporada. E sem contar a satisfação, porque aí vem o Igor que na escola queria ter feito jornalismo. É o lugar que eu falo, é quase que a conexão do Igor atual com o Igor criança. Era onde você deveria estar. Eu brincava com a minha mãe e meu pai até, ele me deu aquele livro do Jornal Nacional que eu brincava, eu quero sentar um dia na bancada do Bonner. Eu queria a bancada Não Linear. Foi nesse lugar que eu fui construindo como comunicador com toda a minha história e bagagem de engenharia, de curso de comunicação, que me fez chegar no Não Linear e agora mais recentemente no Expresso Du. Muito bom, muito legal. Bom, agora que a gente está chegando no final do nosso episódio, a gente gostaria de fechar com chave de ouro e perguntar para você algumas perguntas bem chaves para a galera que está ainda também com essa não linearidade profissional, que está passando por esse momento, que está vendo que vai seguir outro caminho, né? Então a gente tem algumas perguntas bem chaves para a gente fechar com chave de ouro esse momento. Bom, tá preparado? Vamos. Bom, qual foi o maior aprendizado que você teve durante a sua trajetória que você gostaria de passar adiante? Maior aprendizado. Cara, pergunta difícil. Porque você é novo, né? Quando a gente fala aprendizado assim...
Quando a gente fala em aprendizado, assim, a gente geralmente pensa, uma pessoa muito mais velha, que tem muito mais experiência, tem muitos aprendizados para passar, mas acho que a gente, no dia a dia, a gente tá sempre aprendendo coisa nova, a gente sempre tem alguma coisa para compartilhar, né? Então, o que você consideraria um aprendizado, assim, que vale muito a pena passar adiante? Eu gosto muito de um que esteja atento aos detalhes. Eu acredito que existem questões que acontecem, não são por acaso, pessoas que aparecem não são por acaso, mas esse não acaso depende muito mais de você do que da pessoa. Sim. E aí, no que eu digo isso? Eu trouxe o exemplo do Marquinhos aqui agora. Se eu não tivesse a escuta aberta e acreditasse de fato no Marquinhos, na história que ele me trouxe, eu não teria me engajado em tirar o post-it lá de comunicador do lugar. Então, assim, estar atento ao detalhe, às pessoas principalmente, é algo fundamental, porque você vai começar a perceber que existe no mundo, e aí vou entrar um pouco na minha crença pessoal, existe no mundo uma sincronicidade das coisas. Existe no mundo uma ordem que você consegue dar para que elas estejam acontecendo naquele lugar. Não acho que tudo é autodeterminado, mas se você souber lidar com o que a vida vai te oferecendo, você vai descobrindo um caminho diferente ali. Então, atenção, escutativa, atenção aos detalhes, para mim, é o maior aprendizado de todos. Assim, exemplo, a primeira temporada toda foi com pessoas que tiveram trajetórias não lineares do meu ciclo de amigos. Que te inspiraram, né, de alguma forma. Que me inspiraram. Mas eu só consegui trazê-los porque eu tive escuta atenta para ouvir a história deles. Exato. E na hora que eu tava montando, eu lembrei dos nomes e falei, não, eu quero esses 10. Legal. Prestou atenção na história que eles estavam vivendo, né? Também. Exatamente. E de lugares diferentes. Um do meu primeiro estágio, um do meu trabalho na reserva, um da minha infância. Então... Legal. E como cada um deles trouxe um ponto que se ligou com a sua trajetória. Total. Que é o que você falou, foi um detalhe. Total. Não linear, completamente diferente, outro caminho, mas que um detalhe que se uniu ao que você precisava para poder criar o seu podcast. Né? E me senti mais seguro de mudar de carreira naquela época, quando eles me apresentaram. Sim. E eu falar, pô, tá aí, eu não tô sozinho nessa. Porque eu acho que a gente se sente mais seguro quando a gente vê, pô, tem alguém que já fez isso. Exatamente. Tem alguém que já saiu disso pra isso, desse ponto pra esse ponto. Eu não tô sozinho. Não tá sozinho, exato. Exatamente. E falando sobre isso, qual dica que você dá? Acho que você já deu várias, mas qual dica você daria pra uma pessoa que tá nesse momento assistindo a gente, pensando ou ensaiando uma transição de carreira? Legal. Bom, primeiro, faça a coisa planejada. E aí vai entrar o ego disciplinado que não joga tudo pro alto. Mas por que eu digo faça a coisa planejada? Hoje, financeiramente, para você é possível? Por que você está indo para lá? É porque, exemplo, o mercado está tendenciando a ir para lá? Ou foi porque você viu alguma coisa na internet muito por alto que diz que vale a pena trabalhar com aquilo? Então, assim, tenha razões de fato relevantes para tomar uma decisão dessa. Porque trabalho de verdade vai ocupar boa parte do nosso tempo de vida e de dia. E se você não fizer algo que você consiga entender, ser automotivado para fazer aquilo, provavelmente em pouco tempo você vai querer fazer outra transição. E aí o erro não vai estar na carreira que você escolheu e está querendo mudar. O erro vai estar muito mais em você não saber o que quer. Sim. Então eu iria muito mais por esse caminho. Olhe primeiro se é possível, se você não vai prejudicar nem tua vida, teu momento. Às vezes vai ser necessário você fazer alguns cortes de custo. Beleza, mas você está disposto também a fazê-los financeiramente? Sim. Abrir mão de algumas questões? Se você estiver disposto, ótimo, segue em frente. Você não vai causar desconforto para nenhuma pessoa que convive com você? Ótimo, beleza, segue em frente. Então, são esses checks que eu acredito que você tenha que fazer e por que você está fazendo. Esse porquê para você está muito claro, muito evidente e muito motivador, porque você vai precisar de motivação. E motivação não é aquela coisa de vou acordar cedo e vou ver aqueles vídeos motivacionais do YouTube. Não é isso. É você estar muito identificado. Conectado com as suas razões, né? Acho que é investigar a sua razão de estar fazendo aquilo. O motivo da sua decisão. Exatamente isso. Exatamente isso. E você comentou, né, nesse papo que várias pessoas te inspiraram, né? Você convidou essas pessoas para fazer parte do seu podcast. Mas tem alguma pessoa, não só dos convidados que você, né, convidou, mas no geral, que te inspirou na sua trajetória inteira? Tem uma lista. Puxa a lista. Olha, meus pais, primeiramente, acho que eles têm... Eu sou filho de pais muito diferentes. E isso, eles dois são separados. Separaram quando eu tinha mais ou menos 18 anos. Mas isso foi muito positivo para me moldar nesse lugar de não linearidade. Eu tenho um pai que ele é aquele cara mais da segurança e uma mãe que é empreendedora que joga tudo pro alto.
Então, acho que eu segui o caminho do meio. Eu segui um pouco do caminho do meio. Sim. Meu pai, hoje, ele é professor do Instituto Federal Fluminense, então ele fez um concurso público dentro da área dele, de educação física, gosta, ama o que faz há muitos anos. Meu pai é apaixonado pelo que faz, isso também me ensinou muito. Meu pai é casado com educação física há muitos anos. E minha mãe, por outro lado, já empreendeu com tudo. Minha mãe fez educação física primeiro, e aí viveu a educação física, fez direito. Mais recentemente ela está terminando psicologia. Nossa, caraca. Assim, fez mestrado. Meus pais todos têm mestrado, então assim, não pararam de estudar também é algo. Outra referência, né? Que te acompanha. Uma inspiração, né? Porque é o que a gente fala, o exemplo arrasta. Muito. Né? Você tá olhando ali, você tá no meio ali, o meio de pessoas que estudam, que gostam de ler, que você vai naturalmente ser influenciado a fazer a mesma coisa, não tem como. Totalmente. Então eles dois, aí depois meus irmãos. Cara, se vocês consideram que eu sou fácil para conversar, é porque vocês não sentaram com meus irmãos. Porque eles são as pessoas mais cheias de história para contar que eu conheço e mais habilidosos para contar essas histórias. Então, são extremamente comunicativos. Eu brinco que eu sou menos comunicativo dos três, vocês têm ideia. Não, eles são demais, assim. Meus dois irmãos ficam amigos de todo mundo muito rápido. Que legal. E aí, na sequência, claro, Vanessa, que é a minha futura esposa, ano que vem a gente vai casar. 2024 a gente está casando, mas por quê? A Vanessa, conheci a Vanessa no intercâmbio, até foi algo que eu não trouxe aqui. Quando a gente estava em Adelaide, ela também estava fazendo o programa Ciência Sem Fronteiras. Legal. Ela estava indo como dentista. Ela já fez transição na carreira dela para a área de harmonização, que era o que ela queria. E, cara, quando ela bota na cabeça que ela quer uma coisa, não tem jeito. Não tem jeito. Ela te inspirou também, né? Muito. E tem a determinação também. Demais. A gente brinca que o que ela tem de determinada, tem de disciplinada. E aí a coisa se completa. Sabe? Gostei. Porque ela é muito determinada e eu sou muito disciplinado. E aí são coisas que quando se complementam dão muito certo. Determinação e disciplina. Ela tem muito mais determinação. E aí a gente vai aprendendo um com o outro nesse lugar, então. Então, assim, do meu ciclo próximo, eu diria que eles... assim, mais próximo, mais de dia a dia, mais de convivência. Profissionalmente, teve um cara que me ensinou muito, que inclusive eu aconselho a galera toda a procurar, se chama a empresa 5 Pilares, a empresa dele. O nome dele é Fernando Gonçalves, foi um mentor para mim em muita coisa. Fiz o curso dele, que é um curso de autoconhecimento. Então, trabalha em cima de você conhecer seus valores, suas forças, suas potências. E foi um curso que mudou minha vida e ele foi meu mentor em muita tomada de decisão. E o Pedrinho Salomão, que foi quem me apresentou o André, que também tem uma pegada de empreender felicidade. Ele fala disso com uma propriedade muito grande, que eu nem me arrisco aqui a tentar reproduzir, mas palestrante, é um cara que é palestrante, autor de livro, acho que ele já está no 4º livro dele. Referência, né? Referência para mim, e que eu tenho condição hoje de chamar de mentor, trocar ideia, mandar mensagem. Então são essas pessoas. Legal. Show. Aproveitando, você quer mandar um beijo pra alguém, um agradecimento? Você pode olhar diretamente. Acho que vai todo mundo que eu falei. Ai, Mani, Vanessa, Rafael, Gabriel. Fazer propaganda também do Expresso, do podcast, as redes sociais aí. Pode dar seu espaço. Então vamos lá. Pai, mãe, Vanessa, Rafael, Gabriel, um beijo grande. Pedrinho Salomão e Fernando, obrigado por tudo. Vocês foram absolutamente importantes na jornada que eu vim aqui contar. A gente conseguiu trazer bastante coisa. E falando do podcast e do Expresso Duplo. O primeiro podcast a gente vai voltar a gravar agora no mês de maio. Então a minha ideia é sair a 3ª temporada em maio ou junho. A 3ª temporada vai trazer gente que eu não convivi tão diretamente, então vai ser legal para me colocar nesse desconforto, mas todos sempre com carreiras e negócios não lineares. E por fim, o Expresso Duplo Club, que é a minha plataforma de treinamento e desenvolvimento em comunicação, com meu sócio André, meu sócio-irmão, cara que também tem uma trajetória não linear e que foi virar um professor mentor dentro do tema comunicação. E a gente lançou junto essa plataforma para ajudar a despertar a sua essência comunicadora. Você encontra o Expresso Duplo Club como @expressoduplo.club no Instagram. E a plataforma em si está disponível pela Hotmart. Lá no Instagram, expressoduplo.club, você encontra o caminho para chegar até lá. E de rede social, o Instagram, @IgorMMonteiro_, e o LinkedIn, que é Igor Monteiro. E aí, também ficou mais fácil achar. Muito bom, muito bom. Bom, pra gente fechar esse encontro agora aqui, a gente separou uma lembrança pra você lembrar do nosso podcast, desse dia especial, pra você tomar os seus cafés. Ninguém dei spoiler do que era. Sem gente. Mas eu gostei muito,
muito obrigado. Combina aí com o Canequinha. Isso aí, ó. Canequinha Adorei. É isso, Igor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente deseja muito sucesso para você no seu podcast, no seu curso, em toda a sua carreira. Você é uma pessoa muito brilhante e a gente deseja tudo de melhor para você. Obrigada, Igor. Foi um prazer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seguimos juntos aí, né? É isso aí. Com certeza. Estou sempre disponível. Obrigado pelo convite. Foi um prazer gigante estar aqui. Voltar ao Brasas. Eu revi uma professora Sâmia do meu tempo de Brasas, conversar com vocês, conhecer a sede de vocês que eu não conhecia. E espero que a gente se cruze outras vezes, seja em podcast, seja por aqui. Agradeço demais o convite, foi um prazer de verdade. Tamo junto. Bom, gente, esse é o episódio de hoje. Nós agradecemos por vocês terem acompanhado até aqui. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, no TikTok, no Instagram, em todas as redes possíveis. Então não tem desculpa pra não acompanhar a gente, hein, gente? Ok? Um beijo e até o próximo episódio. Beijo, gente. Tchau, tchau.